Os casinos são uma das indústrias mais lucrativas do mundo e a empresa que vamos ver hoje beneficia desse lucro sem sequer ter uma única mesa de jogo. A Vici Properties é o maior hit na indústria de jogo e hoje vamos perceber se é ou não uma boa oportunidade de investimento. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Vici Properties é um REIT que investe em propriedades usadas por casinos e entretenimento de alta qualidade nos Estados Unidos e Canadá. A empresa tem um portfólio de 54 propriedades distribuídas em 15 estados. Nestes espaços, o REIT oferece mais de 60 mil quartos de hotel, bem como uma variedade impressionante de mais de 450 restaurantes, bares, casas noturnas e ambientes de jogo e apostas. Praticamente metade destas propriedades estão em Las Vegas, ou não fosse este o centro mundial dos casinos. Podemos ver que na famosa Las Vegas Strip, ou avenida, a Vici é dona de muitas propriedades importantes ocupadas por grandes empresas do entretenimento, como a Caesars Palace ou a MGM, que depois pagam uma renda mensal à empresa. Estas duas que vos acabei de falar representam praticamente 2/3 da receita, ou mais de 2 mil milhões de dólares pela renda de mais de 21 propriedades. E este é obviamente um ponto de preocupação. A concentração da receita em apenas 2 inquilinos aumenta o impacto nos benefícios da empresa caso as coisas corram mal. O maior, por sinal, o Caesars, até tem um histórico de insolvência quando, em 2015, apresentou uma reestruturação financeira de 18 mil milhões de dólares. Foi precisamente nessa altura que a Vici nasceu, das cinzas do Caesars, com um grupo de credores a comprar as propriedades e ficar como senhorio. E se isto assusta à primeira vista, podes ficar mais tranquilo ou tranquila se te mostrar que os contratos de arrendamento destas propriedades não só são a muito longo prazo, estamos a falar de 18, 25, 30 e 40 anos, mas também estão de alguma forma protegidos contra a inflação. Reparem que, por exemplo, os contratos com o Caesars, que valem mais de 1.000 milhões de dólares, estão no ano 6 de um contrato de 18 anos. As rendas são aumentadas anualmente no mínimo 2% ou no máximo o valor do CPI ou do índice da inflação. A partir do 8º ano a renda é ajustada de acordo com uma base fixa e uma percentagem variável. Mas nem todos os contratos são assim. O acordo com o MGM, por exemplo, o segundo maior inquilino, tem também aumentos anuais limitados a 2% nos primeiros anos, seguidos de uma majoração até final do contrato entre 2% e o CPI. Nestes casos, são contratos de 25 e 30 anos, mas sem o ajuste das rendas ao longo deste período. Neste caso também, o aumento da renda anual está limitado a 3%, o que num cenário como vivemos, de inflação elevada, é prejudicial para o REIT, já que os custos sobem, mas a renda do MGM não acompanha. Os restantes acordos são mais ou menos iguais, de longa duração, e estão todos ainda nos primeiros anos de contrato. O importante é perceber que, a menos que exista uma hecatombe em Las Vegas, é expectável que os mais influentes sejam renovados novamente. E digo isto pela qualidade da localização das propriedades da Vici. Vocês acham que algum dos grandes casinos e hotéis que lá estão vão sair dessa região para uma rua mais ao lado? Então é porque não têm noção do custo que acarreta a construção de novos edifícios naquela zona. E isto é uma vantagem, já que este REIT nos dá alguma visibilidade sobre o rendimento a longo prazo. A menos que os inquilinos entrem em insolvência, a Vici vai continuar a receber os cheques das rendas todos os meses. Outro ponto que falta mencionar é que, como o tipo de arrendamento é triple net, os inquilinos são responsáveis por pagar as despesas com manutenção, seguros, eletricidade e impostos. Um negócio de sonho, certo? Bom, vamos lá então ver como é que estão os números da empresa. O balanço da Vici mostra-nos ativos no valor de quase 43 mil milhões de dólares e passivos de apenas 18, que é, desde logo, saudável, apesar dos quase 17 mil milhões de dólares em dívida. 99% dessa dívida é a taxa fixa e está distribuída de forma equivalente até 2030, mostrando taxas de juros superiores a 13,5%. Aqui, a questão é que a Vici vai ter de refinanciar quase 3 mil milhões de dólares até finais de 2025
o que não é um valor assustador por si só, mas é capital que vai exigir mais de 5% de juros durante, no mínimo, 5 anos. Olhando para a receita, em setembro reportou 2,6 mil milhões de dólares, superior em 800 milhões ao mesmo período de 2022. Os custos operativos, apesar de muito inferiores, convém reparar que, se normalizarmos o valor de 2022, subiram ligeiramente. Aquela entrada de provisão para perdas de crédito em 2022 distorceu muito os valores desse ano devido à política contábil da empresa. A título de curiosidade, a política contábil previa uma perda de 800 milhões de dólares em todos os leasings até final dos mesmos. Outra coisa que também subiu muito foram os juros com a dívida, passaram de 370 milhões para 612 nos primeiros 9 meses do ano, fruto de novas emissões de dívida e do uso da linha de crédito disponível. Devido à diferença enorme nos custos operativos, fruto da tal entrada contábil que vimos, o lucro líquido neste período é muito superior ao ano passado, por isso há que ter aqui algum cuidado, até porque, como é normal nos REITs, o número de ações aumentou em 250 milhões, estando assim em constante diluição. Mas vamos olhar para o que realmente interessa, os fundos de operações e o ajuste aos mesmos. E vemos que a diferença se mantém, dando assim a ilusão de um crescimento tremendo no FFO. Por isso é que eu recomendo sempre olhar para os valores ajustados, ou os AFFO, para perceber o crescimento real no capital que entra na empresa. Reparem como a diferença é muito menor, contribuindo para um crescimento de 13% dos AFFO por ação, algo muito positivo. Sim, porque como vimos que existe uma diluição constante, é mais fiável olhar para os valores por ação do que os valores totais. Olhando para o histórico, e vou contabilizar apenas desde 2018, que foi quando aconteceu a insolvência da Caesars, a Vici tem um registro quase impecável. Quer a nível de receita, quer o EBITDA, quer o lucro líquido, tudo tem crescido a 30% ao ano nos últimos 5 anos. Mas como o que importa é o crescimento dos fundos de operação, vemos crescimentos por ação de 11% anual nos FFO e 7% nos AFFO. Porquê esta diferença? Bom, porque a empresa tem diluído os acionistas a 18% ao ano. É um valor elevado, não posso negar, apesar de ser um comportamento normal nesta indústria. A alavancagem dos REITs também costuma ser superior a 5 vezes e a Vici, a confirmar-se as previsões para este ano, vai fechar o ano também nas 5 vezes. Uma alavancagem saudável e em linha com a sua média histórica. Mas então, e o futuro? Será que Las Vegas vai continuar como destino turístico por muito tempo? Bom, estamos a falar da cidade com 11 dos 20 maiores hotéis do mundo, que recebe mais de 40 milhões de turistas por ano e mais de 2/3 dos mesmos costuma testar a sua sorte. Que ainda nos últimos anos tem chamado a si eventos como a Fórmula 1, a Final Four da NBA e vai receber o Super Bowl do próximo ano, pelo que não me parece que tão cedo estes factos deixem de o ser. Mas então, como é que a empresa consegue crescer a 7% se as rendas que recebe estão na maioria limitadas a 3%? E a resposta é através da aquisição de novas propriedades e do spread entre os juros que paga e o cap rate das novas propriedades. Por exemplo, recentemente entrou no negócio do entretenimento familiar ao comprar 38 propriedades de bowling por 432 milhões que vão render 31 milhões de dólares ao ano. Isto representa um rendimento de 7% sobre o investimento. Se esses 430 milhões foram financiados a 5%, por exemplo, existe ali um spread ou diferença de 2% que é lucro para o REIT e que, acumulando, podem depois ser usados para adquirir outras propriedades. No Canadá já tinha feito o mesmo no início do ano com um cap rate de 8%. Ok, vamos lá então projetar o EBITDA como exercício para vos mostrar o poder que a diluição pode ter. Imaginem um cenário onde o EBITDA cresce entre 7 a 11% ao ano até 2033 e para múltiplos de 14 a 18 vezes temos um valor para a ação nessa altura de apenas 20 dólares. Isto é inferior ao valor atual e é inferior porque eu estou a estimar uma diluição constante de 18% todos os anos. Ora, nestas condições, a Vici multiplicaria por 5 o número de ações em circulação em apenas 10 anos. É verdade que nos últimos 5 triplicou esse número, mas estava numa fase de crescimento acelerado. Se reduzir a diluição para 10% anual, reparem como o preço se altera para 42 dólares, o que representaria uma valorização anual de 4%, mais o dividendo que ronda os 6 e já dá
dá para bater o S&P 500. A verdade é que ninguém sabe ou faz ideia da diluição a que vamos assistir e estes modelos servem precisamente para identificar o espectro de possibilidades e perceber o risco envolvido. Mas vamos passar então à estimativa do que é realmente importante, vamos projetar os fundos de operação ajustados para os próximos 10 anos. E vou usar valores de crescimento entre os 4% a 6%, já que a média dos últimos 3 anos ronda os 5,7%. E o que eu obtenho para uma valorização anual de 9% é um valor intrínseco de $41. Mesmo a crescer apenas a 4% ao ano, o valor intrínseco é muito superior ao preço atual de mercado. Mas então, não será esta uma oportunidade? Numa empresa com um dividendo de 6% e com um moat tremendo? A resposta é sim, mas existem alguns riscos. Além da concentração geográfica e de inquilinos, a expectativa é de que uma recessão impacte significativamente o turismo e, obviamente, os diferentes casinos em Las Vegas. Com menos receitas, os casinos correm o risco de entrarem em cumprimento com as rendas e, dada a concentração da VICI com 2 ou 3 empresas, a coisa pode ficar feia muito rapidamente. O Caesars não tem propriamente um balanço impecável, com 4 mil milhões de EBITDA para uma dívida 6 vezes superior, e o MGM está numa situação idêntica. Portanto, o tal crescimento que mencionei pode, de um momento para o outro, levar um rombo. Pessoalmente, acredito que seja difícil e estou interessado em abrir uma posição neste REIT, diversificando assim o meu portfólio e garantindo um dividendo de 6% enquanto espero pelo regresso da economia à fase de crescimento. Tecnicamente, acho que existe uma possibilidade de a ação ir aos $25, apoiar-se na zona de suporte e, portanto, vou ficar à espera que passe nessa região para comprar algumas ações. Mas já sabes que quero conhecer a tua opinião sobre a empresa, assim que passa pela caixa de comentários e partilha as tuas ideias. Esta semana, os mercados internacionais mostraram imensa pujança, com a maioria a apresentar ganhos entre os 3% a 6%, algo que já não acontecia há precisamente um ano. Ficámos a saber também que não só somos um dos países europeus onde a mediana salarial é mais baixa, bem ao nível dos países de leste, mas também que este valor caiu face a 2021. Estamos agora apenas à frente de grandes potências europeias como a Grécia, a Hungria ou a Eslováquia. Conhecemos também as estimativas para a inflação no mês de outubro e, como era de esperar, continua a desacelerar fruto do efeito base. Este foi o último mês onde esse efeito base contribuiu positivamente para a queda do valor da inflação e, a partir de agora, se assistirmos a variações mensais positivas, vamos começar a ver notícias do acelerar novamente da mesma. Não é fácil identificar até onde é que pode chegar, mas acredito que pode formar-se novamente um pico antes de regressar à meta dos 2% a longo prazo. Para a desaceleração da inflação, tem também contribuído a estagnação económica, um pouco por toda a Europa, onde já começamos a ver países como a Alemanha, a Irlanda, a Áustria e Portugal a apresentarem contrações no crescimento do produto interno bruto no terceiro trimestre do ano. Ainda assim, começam a surgir as primeiras preparações psicológicas para as novas subidas das taxas de juros do Banco Central Europeu, algo que os mercados atualmente não acreditam minimamente. Em relação ao portfólio, vimos 2 subidas de dividendos, a EOG Resources, que subiu em 10% e vai entregar um dividendo especial, e a Vistra, que subiu o seu em 3,4%. No sentido inverso, a VF Corp cortou novamente o dividendo, desta vez em 70%, depois de resultados negativos, o que se entende para priorizar a alocação de capital na reestruturação da empresa. Este corte impacta os $14 por ano que eu recebia, transformando-os em apenas $4,30, mostrando-nos que até mesmo as empresas que subiam dividendos há 50 anos consecutivos, em momentos de turbulência financeira, podem ver-se obrigadas a cortar o mesmo. O portfólio fechou a semana nos 25% de valorização, tendo recebido quase $12 nesta primeira semana de novembro. E é tudo por hoje. Ajuda o canal deixando o teu like, segue-me nas redes sociais Instagram e Patreon, onde a comunidade partilha ideias sobre empresas e discute as mesmas diariamente, e partilha ainda a tua opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Isto não é propriedade privada, o direito da propriedade privada não é absoluto. Pois não, é constitucional. Sabe o que é isso, Sra. Deputada? Não sabe, com certeza que não sabe, senão não dizia isto. Mas também a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que partilha muito das suas ideias, esqueceu-se de dizer que é um assunto tão importante para a extrema-esquerda, que em mais de metade das reuniões do grupo de trabalho nem lá apareceu. Então é esta a preocupação do Bloco com o tema da habitação?